Boa tarde a todos e todas. Eu sou Gabriel Bastos, sou professor de ensino médio na rede privada do Rio de Janeiro. Deixa eu me apresentar. Sou apresentador do podcast de História Filmcast e sou graduado em História na Universidade Federal Fluminense e sou um dos, uma das pessoas membros da discussão do livro A Fábrica de Cristianos Digitais, o perigo das telas para as nossas crianças. A gente vai ter uma apresentação composta a partir de 3 momentos, discutindo a divisão, né, de como o autor do livro fez para a gente, em capítulos 1, 2 e 3. E a gente começa fazendo um debate inicial a respeito das características mais gerais desse livro. E eu vou pedir para passar o slide, por favor. Bom, gente, esse livro... Pode voltar 2 slides aí. Aí. A gente tem a discussão na tarde de hoje do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, escrito pelo Michel Desmoulins, que é doutor em neurociências, e ele escreveu esse livro que está na tela de vocês, lançado no ano anterior à pandemia, em 2019, na França, debatendo a questão da educação e as relações com o consumo de telas e o uso de redes sociais e tecnologias de informação para crianças e adolescentes, sobretudo uma análise tentando entender qual é o impacto do uso de telas e o uso excessivo ou não. A gente vai debater isso ao longo dos próximos momentos, a respeito da importância e como esse processo pode impactar a vida de crianças e adolescentes. Então, esse é talvez a linha central deste livro, que é um livro muito interessante para que professores e graduandos das diferentes áreas de ciências humanas, história ou até em outras áreas, possamos debater a importância do uso das novas tecnologias de informação e o impacto dela na vida dos nossos estudantes e estudantes. E é isso, acho que a gente pode avançar para a próxima parte, apresentado o nosso texto, e a gente vai ter aí um debate basicamente de 3 partes, uma falando sobre a questão dos nativos digitais, o debate sobre o mito desta convenção e desse conceito, que é o conceito de nativos digitais. No segundo momento, a gente vai debater as utilizações das redes e demais tecnologias de informação. E uma terceira parte falando sobre os impactos do uso excessivo ou não, a gente vai pensar um pouquinho a respeito desse tema, para crianças e adolescentes, né, que é a forma como o autor estruturou esse livro, que é um livro. Apesar de escrito por um autor ligado à universidade, por um professor universitário, é um livro de divulgação científica, uma linguagem super acessível. Acho que esse talvez seja um dos pontos iniciais a serem debatidos e destacados em relação ao livro que a gente vai debater hoje. Certo? Acho que a gente pode avançar para a primeira parte, a gente falar um pouquinho sobre esse conceito, onde a gente passa para a nossa querida Maria Clara e para o Veranilson. O Veranilson vai estar, então, para Maria Clara, para que ela apresente um pouquinho do texto dessa primeira parte para a gente. Tá, só um segundo que eu vou ligar a câmera. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Clara, eu sou estudante de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em março eu entrei no laboratório de
de Humanidades Digitais e Ensino de História, e eu vou atuar em uma iniciação científica orientada pela professora Vanessa. Bem, em relação à primeira parte, eu gostaria de iniciar com um questionamento, né? Quantas vezes já ouvimos que as crianças e adolescentes de hoje em dia são nativos digitais, que nasceram sabendo mexer em tecnologia melhor do que adultos. E essa ideia, ela soa tão natural que muita gente acredita sem questionar. Afinal, os jovens de hoje em dia, os adolescentes, eles pegam o celular, deslizam o dedo, entram em aplicativos e até ensinam os mais velhos a fazer coisas que, né, nunca imaginamos. Mas será que essas habilidades significa que eles realmente dominam a tecnologia? E mais, será que isso os ajuda a aprender melhor, a aprender melhor? Então, o Michel Desmourget, ele vai mostrar que não só essa crença está errada, mas que também ela está prejudicando seriamente a educação e o desenvolvimento das crianças. Então, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a primeira parte, né, nativos digitais, a construção de um mito, e, e nós vamos juntos, né, entender por que esse conceito é perigoso e o que podemos fazer para mudar essa realidade. Então, essa ideia, né, dos nativos digitais surgiu porque as crianças pareciam ter mais facilidade em mexer em aparelhos eletrônicos. Então, o Desmourget, ele vai nessa primeira parte, ele vai explicar que isso engana muita gente, né? E essa habilidade é uma habilidade superficial. É como dirigir um carro. Não é só porque você sabe acelerar, frear e virar o volante que você vai entender, que não quer dizer, né, que você vai entender como ou o motor funciona ou saber consertá-lo. Então, as crianças, elas sabem mexer nos aplicativos, mas isso não significa que elas compreendem a tecnologia de forma crítica, ou que aprendem melhor com ela. O Desmourget, ele traz uma crítica muito importante, né, que é em relação à escola, né, que as escolas, elas passaram a se adaptar à tecnologia achando que ela era a chave, né, para melhorar o ensino, mas o que aconteceu foi que as telas, em vez de apoiar, né, a aprendizagem, elas passaram a ser uma distração. Então, ele vai explicar que o cérebro das crianças está em formação, né? Então, o verdadeiro aprendizado acontece quando há um esforço, uma concentração, uma prática. E quando uma criança passa mais tempo em telas, né, que oferece estímulos rápidos e constantes, ela perde a capacidade de manter a atenção em tarefas mais complexas, como ler, escrever ou resolver problemas. O autor também ele vai destacar algo muito curioso, que é esse fato, né, de muitos dos grandes nomes da indústria da tecnologia, né, os mesmos que criam essas plataformas, os fabricantes, né, da tecnologia, eles limitam o acesso dos próprios filhos às telas. Isso nos faz pensar se aqueles que conhecem profundamente esses produtos evitam expor seus filhos porque nós, né, como sociedade, né, não estamos fazendo o mesmo. Então, eu gostaria de concluir falando que isso tudo nos ensina alguma coisa, né? Primeiro, precisamos parar de acreditar que as crianças são gênios da tecnologia só porque sabem mexer em celulares, tablets. Elas são ágeis, sim, elas são, mas isso não significa que estão aprendendo melhor. Na verdade, muitas
muitas estão aprendendo menos e ficando mais distraídas e ansiosas. O Desmourget também, ele não diz que a tecnologia deve ser banida. Ele defende o uso consciente e equilibrado. A tecnologia ela pode ser uma aliada, mas ela não deve não deve substituir métodos de aprendizado que nós já sabemos que funciona, né? Como a leitura profunda, o diálogo, a concentração e prática. E o mais importante, né, que é entender que as crianças elas não nascem sabendo usar a tecnologia da melhor forma. Então, cabe a nós, como pais, professores, professores em formação e, enquanto sociedade, orientar e limitar esse uso para garantir que elas cresçam com a capacidade de pensar criticamente e se concentrar e se desenvolver de forma completa. Bom, obrigado, Maria Clara. Eu queria complementar a discussão que a Maria Clara fez a respeito desse debate sobre nativos digitais. Isso foi de alguns apontamentos que eu fiz na leitura do texto, e eu estou aqui na condição de professor, né? Eu, como professor do ensino básico, eu sou professor do ensino fundamental e do ensino médio há 10 anos, e ao longo dessa trajetória de trabalho como professor no ensino básico, a gente alternou algumas fases bem diferentes com relação à questão da competência e à questão das dificuldades do uso dessas tecnologias na sala. Eu, quando comecei a dar aula em escolas de fundamental e ensino médio, lá em 2015, quando foi o primeiro ano que eu entrei em sala de aula, a gente ainda debatia como que a gente debatia a necessidade da inserção das tecnologias no ambiente escolar. E eu acho que hoje está mais ou menos pacificado a importância desse tipo de debate hoje. E, ao mesmo tempo, que com o tempo a gente foi percebendo, conversando com outros colegas, das dificuldades desses usos na sala de aula, muito em função dos mitos que determinadas formas de abordagem em relação aos usos da tecnologia foram feitas na imprensa e até mesmo por nós, educadores, que durante muito tempo a gente levou em consideração e debateu como se a tecnologia e o uso das redes tenha sido o quão problemático é essa questão dos nativos, né? E parece que, com o uso dessa palavra, com esse conceito de nativos digitais, parece que a tecnologia e o uso desse tipo de tecnologia de informação das redes tivesse sido incorporado ao DNA dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, quando, na verdade, basicamente, a gente tem, na verdade, o que há disseminado entre os nossos alunos e as nossas crianças e adolescentes é o uso disseminado desse tipo de material, né? A gente não está falando, basicamente, de alguém que está dominando as competências que são necessárias. E isso ficou para mim muito claro quando, em 2019, no ano anterior à pandemia, eu fiz uma atividade com os alunos e eu pedi para que eles enviassem para mim determinados textos por e-mail. E isso foi uma confusão, porque o e-mail, que é uma ferramenta corrente entre nós na universidade, era algo que os nossos alunos, pelo menos lá na escola onde eu trabalhava naquele momento,
tinha uma enorme dificuldade com o envio do e-mail. Eu recebi a ligação da coordenadora às 9 horas da noite, me questionando por que eu tinha pedido o envio de uma determinada atividade por e-mail. E aquilo foi um problema enorme para resolver. Eu tive que levar o meu computador pessoal para a sala de aula e os alunos me passarem via pendrive os arquivos, porque os alunos não sabiam mandar e-mail, os pais também não. Então, isso me parece muito sintomático do debate a respeito sobre os nativos digitais. Porque me parece que a gente vende, e o nosso autor traz na discussão, pelo menos nessa primeira parte, o quanto a gente acreditou nessa falácia, nesse conceito de nativo digital, quando, na verdade, basicamente, o uso das crianças e dos adolescentes do celular, das redes, basicamente era para fins recreativos e o uso de redes sociais, o que não impacta para eles uma de grandes habilidades. Né? O processo de envio de mensagens, de fotos, de vídeos, comentários e outras ações típicas das redes sociais são muito intuitivas. As plataformas acabam, a partir do seu layout para celular, que é o suporte, o meio central para que fosse feito, cria ambientes extremamente intuitivos e as crianças e adolescentes, por consequência, nossos alunos, acabam por serem muito habituados e fazem aquilo com muita velocidade, afinal de contas, é algo intuitivo. Mas se a gente exige deles determinadas habilidades, exigindo determinadas competências para eles, me parece que é um grande desafio. Afinal de contas, eles não foram educados para usar aquela ferramenta, e isso leva a um debate mais geral de como que a escola e como que nós, como professores e a instituição escolar, faz uso das tecnologias. De fato, há uma integração e um uso dessas tecnologias em favor das tecnologias digitais, em favor de uma educação digital, que a gente poderia chamar de educação digital, ou basicamente é um uso esporádico de uma determinada ferramenta sem uma real integração ao currículo e aos debates que parecem ser mais importantes. Então, o texto do Desmoulins vai ser extremamente importante para elucidar o quanto nós ainda estamos enredados desse debate e como o debate sobre a questão de termos nativos digitais, né, de crianças que já nasceram com tablets, celulares, iPads na mão, e isso necessariamente não quer dizer que eles fazem um uso qualitativo dessas ferramentas e que essas ferramentas estão incorporadas ao nosso ambiente escolar. Então, eu acho que é uma enorme contribuição do texto dele para mostrar o quanto esse debate pode ser importante. Ótimo. Bom, vamos adiante, né? Vamos adiante, pedir para passar aí para a nossa segunda parte, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as utilizações. Né? Então, eu vou pedir para que os nossos apresentadores, a Elisângela e a Miriam, façam a apresentação dessa segunda parte do nosso texto. Boa noite a todos e todas. A Miriam e eu ficamos responsáveis por essa segunda parte, né, que diz respeito às utilizações, né, dessas tecnologias. Por favor, próximo slide. A segunda parte, esse segundo capítulo, ele tem como cerne, como centro de debate, de discussão, o tempo para o Desmoulins é um tempo astronômico, um tempo exorbitante, que crianças e
adolescentes levam em frente a essas telas recreativas, né? Sejam elas computadores, celulares, tablet, a Smart TV, videogames, né? Então, abarca todas essas telas, não faz distinção, que se chama as telas recreativas, e para ele uma discussão que não é colocada, um ponto que não é colocado em discussão é a perda de tempo, o quanto que essas crianças, que esses jovens, o tempo que eles estão perdendo, estando em frente a essas telas, né? Então, essa segunda parte, ela vai girar em torno dessa discussão. A Miriam, ela ficou responsável por pontuar as utilizações, né, dessas crianças, os dados que ele apresenta em relação a essas utilizações, e eu fiquei com a segunda parte referente às proposições do autor para mitigar essa perda. Próximo slide, por favor. Olá, boa tarde. Eu vou falar um pouco, né, como Elisângela já disse, sobre a questão do consumo das telas, principalmente entre as faixas etárias de idade, né? A questão do desenvolvimento infantil, ela é muito impactada, né? O autor retrata muito isso na segunda parte, sobre como isso impacta o desenvolvimento das crianças. Ele começa retratando a faixa etária de 0 a 1 ano de idade, né? Que são os bebês, e quanto tempo eles ficam expostos a isso, que é em torno de 50 minutos diários, né? E trazem grandes problemas no desenvolvimento deles, tanto no sentido cognitivo quanto social, né? Porque eles se privam de, por exemplo, ter uma interação com os pais nesses 50 minutos, é um exemplo, né? Ao invés disso, de ter uma interação com os responsáveis, com os irmãos, estão inseridos nesse ambiente virtual. E uma certa limitação cognitiva, justamente por a questão de ter para um cérebro imaturo, né, grande quantidade de informações, reações, que às vezes ainda não estão adaptados a ter, certo? Ainda não é o momento certo para isso. A questão, ele traz um dado que eu achei muito interessante, que foi a questão desse tempo que eles passam, né, esses 50 minutos, em frente às telas, podendo ser com desenhos infantis, músicas e tudo mais, limitam eles de ouvir 850 mil palavras. O que isso traz de dano? Traz que é um momento em que a gente está desenvolvendo, né, seres humanos, o processo de fala, o processo de interação das palavras com as pessoas, a conversação, de escutar, né, para a gente poder repetir na aprendizagem. Então, essa limitação pode trazer danos, tanto cognitivos, quanto sociais, quanto de vocabulário futuramente, né? Pode passar o slide. E o autor, ele fala que o problema ele vai aumentando com o decorrer do tempo. Por quê? Porque o tempo que a pessoa vai, com a idade, vai ficando nessas redes sociais, nesse mundo virtual, aumenta astronomicamente. Eu sou estudante do curso de informática da UFRN, e esse livro, ele me trouxe uma visão bem mais crítica do que eu tinha sobre o uso dos celulares, principalmente em relação à sala de aula. E o autor reflete muito sobre isso, sobre os danos que isso traz. Porque os adolescentes, as crianças, né, perdem tempos astronômicos em atividades virtuais que, na verdade, deveriam ser voltadas para, tanto no campo de desenvolvimento pessoal, quanto de conhecimento, certo? E ele traz alguns impactos disso, né? A questão da saúde mental, que muitas pessoas vão acabando desenvolvendo problemas como depressão, ansiedade, justamente por comparações em redes sociais. A questão da concentração, né, atualmente a gente tem uma lei federal agora, né, para proibir o uso desses aparelhos telefônicos em sala de aula, o que é uma consequência da grande queda de concentração, né, dos estímulos que os alunos estavam tendo em excesso, né. E essa lei é justamente para tentar apaziguar
essa situação. E a gente tem também a questão do desempenho escolar, que justamente era afetado pela falta da concentração. Aí o autor, ele traz algumas faixas etárias de idade, o tempo que essas crianças e adolescentes passam em frente às telas. Por exemplo, as crianças entre 2 e 8 anos passam cerca de 2 horas e 45 minutos. Criança pré-adolescentes, que ele considerou entre 8 e 12 anos, ficam em torno de 4 horas e 45 minutos, e adolescentes de 13 a 18 anos, cerca de 7 horas e 22 minutos, ou seja, quase 8 horas do dia, concentrado em algo que não necessariamente vai trazer benefícios cognitivos e sociais para ele, e poderia até ser investido em algo mais benéfico, que ele vai falando ao longo do livro, como aprendendo instrumentos, desenvolvendo alguma área que é de seu interesse, fazendo esporte e tudo mais. E a questão do mito e da realidade é porque o autor, no início, ele constrói, né, na primeira parte, a questão dos mitos associados de que as crianças já nascem sabendo e são uma geração muito mais desenvolvida que isso. E já nesse segundo, ele tenta já desmistificar, desconstruir isso. Você ficou triste, parece. Mostrando que os adolescentes que são menos conectados, né, dado que os adolescentes menos conectados, na verdade, eles têm um desenvolvimento social muito maior do que aqueles que não são. E é basicamente isso. Uns dados que a Miriam traz, né? Pode deixar na tela anterior, por favor, só um instantinho, que a Miriam traz, assim, e além desses dados assim, brutos, ele vai fazendo análise, comparando, 2 horas e 45 minutos diário, mas ele vai trazer isso no ano, representa tanto por cento da vida dessa criança, desse adolescente, representa um ano letivo, tantas horas que ele deveria se dedicar a estudar, por exemplo, linguagens, uma língua, a língua francesa, ele coloca. Então, assim, é muito forte esses dados, sempre que representa ao longo da vida, dessa infância dessa criança, esse tempo que é desperdiçado pela utilização dessas telas, sejam elas as do celular, seja ela do computador ou da TV. E aí ele faz esses dados, agora sim, pode passar para a próxima tela, por favor. Ele traz estudos de países de renda per capita elevada, como os Estados Unidos, sobretudo a maior parte dos estudos que ele analisa são dos Estados Unidos, mas também da França, da Alemanha, da Noruega. Então, ele pontua que a utilização dessas tecnologias, ela tem um componente demográfico, né? Vai variando conforme a idade, né? Quanto mais as crianças vão crescendo, maior a exposição, maior a utilização dessas tecnologias. Há uma questão de idade e de gênero. Por exemplo, os meninos, os adolescentes, eles têm uma tendência a consumir mais o videogame, já as meninas, as redes sociais. Então, ele traz essas questões demográficas. E o outro ponto que ele traz, que é a questão ambiental, fatores ambientais que impactam na utilização dessas tecnologias. Que seria isso? Seria a realidade doméstica e familiar dessas crianças e desses adolescentes. E é esse o ponto que ele coloca como primordial, essencial, para enfrentar justamente a utilização exorbitante, esse tempo exorbitante da utilização de tela. Pronto. Impressionante. Aí ele, voltando, né? É verdade. Que essas crianças, esses jovens, não têm a necessidade, de fato, de ter esse smartphone, e caso o pai ou a mãe sinta a necessidade de estar em contato com o seu filho, com a sua filha, que, no máximo, um celular daqueles que só fazem ligação e mandam SMS, supra essa necessidade. Retirar as telas do quarto. Não há necessidade para o autor de que, claro, lembrando, ele está uma realidade de países de renda per capita elevada, então, que tem acesso a bens materiais que as classes menos favorecidas não possuem. Então, ele está falando retirar
telas de celular, de tablet, de computador, de videogame, de TV do quarto, que é uma tentação para esses jovens, na necessidade de que essas telas estejam disponíveis nos seus quartos. Que pais e mães deem um exemplo comportamental. As crianças, elas têm os seus pais como espelhos, né? Então, o comportamento, elas tendem a espelhar o comportamento de seus pais e mães. Então, se ela vê aquela rede familiar tendo um consumo exacerbado de telas, ela tende a replicar essa utilização. Então, quando o pai e a mãe, ele diz que a criança, o adolescente não pode utilizar, ele também deve se policiar quanto à utilização dessas redes. Ao retirar essas tentações, como ele utiliza, né, se reorientar as tarefas, reorientar as atividades, né? Com a disponibilidade de telas, as crianças, elas perdem oportunidades de brincar, de explorar o ambiente doméstico, o ambiente do bairro, perdem essas experiências e ficam vidradas na utilização dessas telas. Então, reorientar a atividade, utilização de jogos, leitura, como a Maria Clara falou, né, ele foca muito a questão da leitura, para que essas crianças possam exercitar esse aparato, a plasticidade do cérebro, né, que ele coloca de 6 a 0 anos, que a plasticidade do cérebro, o cérebro está aprendendo, é um período em que o nosso cérebro aprende com mais facilidade das bases para o aprendizado na vida adulta. Então, que essas crianças utilizem esse tempo livre das telas para poder em outras atividades. Então, os adultos têm essa tarefa. E, por fim, estabelecer regras claras para a utilização desses aparelhos. Colocado assim, você não pode utilizar, não é apenas uma imposição, não pode e acabou, mas explicar de forma clara que essa criança e esse pré-adolescente, o adolescente, possam entender as razões da proibição. Só a utilização dessas telas, ela vai provocar problemas, falta de concentração, problemas de saúde, que elas são ruins, como a gente coloca, por exemplo, em determinadas atividades. Ela não pode fazer isso, você pode se machucar e tudo mais. Então, ele pontua que, ao estabelecer regras claras, bem restritivas à utilização dessas tecnologias, que os adultos eles possam conversar e esclarecer os motivos, as razões dos malefícios que essas tecnologias podem provocar em crianças e adolescentes. Próximo slide, por favor. E ele coloca aqui o que é o limite. A Miriam, ela colocou lá a questão dos dados que ele traz em relação à utilização, que são horas e horas a fios perdido. Aí ele fala que há um primeiro problema é viciado. Meu filho não é viciado, então não preciso me preocupar. Se viciado ou não, o tempo dedicado ao consumo, à utilização dessas tecnologias é muito grande e precisa ser limitado. Há um problema na definição de vício em relação à dependência desse aparato tecnológico, porque há uma imagem cristalizada do viciado, um dependente químico, né? Então, o pai e a mãe não vai ver naquele filho a imagem que ele tem do dependente de drogas, por exemplo, que tem todos aqueles traços da dependência, sobretudo na fase mais adulta. Meu filho não é viciado porque ele não é assim, assim, assado. Da mesma forma, esses jovens, eles não se consideram viciados por não verem em si mesmo aquelas características que são atribuídas a pessoas com dependência. Então, ele viciado ou não, o tempo, ele já passou dos limites há muito tempo. E ele vai falar que a questão da idade é um elemento muito importante. De 0 a 6 anos, o cérebro, como já falei, é o período que o cérebro aprende. Toda a base da aprendizagem da vida adulta, ela é formada, ela é constituída nesse período crucial do desenvolvimento do ser humano. Então, por isso que ele vai colocar que de 0 a 6 anos, a tolerância é
zero. As crianças não deveriam ser expostas a essas tecnologias. Reforçando, esse não é um livro anti-tecnologia, ele deixa bem claro isso, ele não é avesso à tecnologia, mas que para esse público, para essa faixa etária, elas não são adequadas, elas não trazem benefícios que justifiquem a utilização. Então, ele coloca aqui de 0 a 6 anos, tolerância zero. Sobretudo, a faixa de 0 a 2 anos de idade. Né? Como a Miriam colocou, a questão da linguagem, de interagir com os seres humanos é muito importante nesses primeiros meses de vida. Eu sou professora da educação básica, né, e fazendo as leituras para poder iniciar o ano letivo, para discutir a proibição do uso de tecnologias na escola, eu fui buscar leituras, e eu vi um caso, acho que foi na BBC Brasil, relatando de uma criança, de um bebê, era um berçário. A reportagem tratava de escolas que já faziam a proibição desde o ano passado em São Paulo. E uma professora de berçário falou que eles se depararam com o caso de um bebê, por volta de 11 meses, que estava com síndrome de abstinência de telas. Como é que os profissionais da escola perceberam? Que aquela criança, ela, no momento da alimentação, ela não conseguia ser alimentada. Mas na hora que essa criança for falar com os pais, será que ela está com algum problema? Que ela não deixa ser alimentada, não consegue alimentar direito aquela criança na escola. E entrar em contato com os pais, não, ela está normal, não tem problema algum, em casa ela come direitinho. E começaram a observar. O que eles perceberam? Começaram a apresentar, durante essa alimentação na escola, claro, não eram utilizados técnicos, eles começaram a colocar telas, e a criança começou a se alimentar. Qual era o problema? Porque em casa, o pai, a mãe, os responsáveis por aquela criança, no momento que estava lidando com ela, e ele pontua isso, que em muitos casos as tecnologias servem como babás, né, para distrair a criança, para que os pais, os responsáveis, possam fazer o cuidado dela ou de desafazeres domésticos. Então, expõe essas crianças à utilização dessa tecnologia. Então, aquela criança na escola, ela estava sofrendo de abstinência do uso da tecnologia, que ela estava associando a alimentação à utilização daquela tela. Então, quando eu fiz essa leitura, me veio muito à minha mente esse exemplo, essa matéria que eu li no início do ano. Então, de 0 a 2 anos, nada de telas. Assim, claro que isso no mundo ideal seria até os 6 anos. Caso não seja possível, seja apresentado a essas crianças conteúdos educativos, e ele pondera a respeito desses conteúdos educativos, que por mais que sejam eles gente, é só para mim que a Elis está travando, ela está travando para vocês também, tá, né? Para mim também. Tá. Assim, tá travando. E acho que o tempo também está indo. Vou pedir para Elis, na medida do possível, Elis, mais um minuto e meio para a gente concluir. Tá, estou concluindo. Então tá Mas bom. parou em que ponto? Então, tá ele pontua aqui de 0 a 6 anos. Nada. Pode falar, Gabriel. Então, ele pontua de 0 a 6 anos, nada de telas, mas em caso que seja permitida a utilização, que seja um conteúdo educativo, que seja também mobilizado pelos pais, que seja trabalhado em conjunto com os pais para outras finalidades. Bem, eu encerro aqui a minha fala. Bom, gente, apresentada a segunda parte do nosso texto, a gente vai caminhar para a nossa terceira parte, falando sobre os impactos. E eu vou pedir para que o Yuri, a Flávia e a Esther apresentem esta parte do texto. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Yuri, sou professor de
História da Educação Básica aqui na Escola Pública em Natal. Atualmente eu estou na função de gestor e eu queria agradecer a oportunidade de participar desse debate, que esse livro eu achei um livro essencial para quem gosta da temática, quem atua na educação básica, né, e tem que... Nós somos os responsáveis em educar as futuras gerações, né? Então, esse livro tem que ser um livro de cabeceira, porque, assim, eu acredito que ele, além de ser uma grande pesquisa, esse livro é quase uma denúncia, né? É como se o autor estivesse a todo momento nos dizendo: vocês não estão vendo o que está acontecendo, assim, os jovens estão adoecendo, né? As telas, ou melhor, o mau uso das telas tem adoecido as crianças, os jovens, inclusive nós mesmos, né? E assim, ele fala coisas que são necessárias ouvir, mas que nem todo mundo está preparado para ouvir, né? Inclusive alguns que não concordam nem com o que ele fala, né? Porque, em outras palavras, quando ele fala que as telas estão prejudicando os jovens, ele está dizendo que a gente tem que substituir as telas por outras coisas. E, no caso, essa outra coisa seria a gente. Ou seja, para quem tem filho, para quem é pai, tem crianças, né, que costuma deixar o filho o dia inteiro no celular, a gente agora tem que dar mais atenção para as crianças. Você tem que compartilhar o seu tempo, se dedicar mais, ou educá-los melhor para produzirem coisas e fazerem algo mais positivo, né? Quando vocês falaram sobre a questão dos nativos digitais, né, desconstruindo esse mito, por coincidência, a gente teve uma discussão ontem, numa reunião que eu participei lá na universidade, do programa de iniciação à docência, e uma das bolsistas falou que o irmão dela chegou em casa, no ensino fundamental, ele estudava numa escola particular, e a professora passou uma questão de português que ele não sabia responder porque tinha uma palavra difícil, né? A palavra tinha algumas complicações. E ele simplesmente não sabia, por exemplo, que existia dicionários digitais, né? Ele não tem dicionário físico em casa, ele simplesmente tinha celular, tinha acesso à internet, mas não conseguia ter essa competência de baixar um celular, um dicionário digital, ou tampouco de pesquisar no Google, né, o significado semântico daquela palavra, as aplicações dela. Quer dizer, um jovem que supostamente é alguém que deveria conhecer bem a tecnologia, né? O autor até cita um exemplo, que se você for para um restaurante jantar todos os dias, você não vai ser um chefe de cozinha, né? Você nunca vai, se você não conhecer, não pesquisar, não tiver essa competência digital, que é um papel, inclusive, que a escola tem que desempenhar, né? A gente que trabalha na educação básica tem que ter esse compromisso em educar essas novas gerações, e a gente precisa, de fato, conhecer obras como essa, né, que o autor ele prova por A mais B, né? E não é como eles comentou, não é que ele faz uma apologia à tecnofobia, pelo contrário, ele fala que a gente tem que usar de forma consciente. Então, isso reforça o nosso papel enquanto professores, né, de educar essas novas gerações, e é uma discussão muito necessária assim, para os dias de hoje. Eu acho que tudo tem seu tempo, e chegou o tempo da gente discutir esse mau uso, né, esse prejuízo que as telas, seja os celulares, tablets, videogames, né, que antes era televisão, mas agora a gente tem uma televisão no bolso, uma televisão portátil, né? Então, essa terceira parte do livro, que fala sobre esses impactos, que ele chama de desastre anunciado, a gente, claro que não tem muito tempo para a maior parte do livro, né? Então, a gente dividiu aqui em alguns tópicos importantes, que é em relação ao uso excessivo dessas telas no meio educacional, né? Que a Esther vai comentar um pouco daqui a pouco, né? E as diferenças sociais que essa tecnologia traz na educação também. A gente sabe que tem diferentes impactos dependendo do nível social individual de cada pessoa. E, posteriormente, a Flávia vai comentar um pouco a questão da saúde, né? Como essas telas têm impactado e transformado a saúde de todos nós, inclusive, sobretudo, dos adolescentes e das crianças, né? Que, inclusive, é a tese principal do livro, né? Ele fala que esses dispositivos têm gerado consequências prejudiciais do ponto de vista cognitivo, emocional, físico e social, né? Esse é o que ele tenta abordar nessa terceira parte. Então, eu vou passar aqui a palavra para Esther, para ela começar a pontuar aqui algumas partes que ela achou interessante
na parte 3 da obra. Boa tarde, Esther. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade na temática, é muito importante relatar sobre o impacto negativo do excesso das telas no meio educacional. Claro, a gente não pode controlar esse acesso dos indivíduos a materiais tecnológicos, principalmente na questão quando eles estão inseridos dentro das suas próprias casas. Mas cabe ao professor saber como lidar com tudo isso e fazer o quê? Uma proposta e falar com os próprios pais e dizer, gente, o que eu acho é isso. Está tendo um baixo rendimento do seu filho por falta de compreensão das temáticas, tal. Eu queria saber como está sendo o controle digital dele e tal, porque tudo com controle e com um tempinho certinho venha dar certo. E como o próprio professor já falou anteriormente, teve um próprio aluno que não sabia que poderia pesquisar um significado de uma palavra, senão baixar um dicionário digital, porque passa tanto tempo vidrado em uma tela que acarreta problemas em diversos âmbitos. E quando individual, no impacto da tecnologia na educação. Aqui eu quero falar sobre, tipo assim, claro, como o primeiro tópico foi dito, o excesso de materiais tecnológicos vem afetar diretamente na compreensão do discente em determinados conteúdos e tudo mais. Mas nem todos que compõem a instituição de ensino vai ter a mesma condição financeira para ter determinados materiais. Principalmente quando a gente vai chegar dentro de um estágio, ou senão quando a gente já trabalha, e vê que tem alunos que são de famílias que podem dar e disponibilizar computadores e tudo mais para os seus filhos, e outros não. Aí, nesse tópico, é muito importante lembrar que essa diferença de classes sociais vem interferir também, conversando junto com o que a gente pode fazer como futuro docentes para suprir essa necessidade. Eu posso dar até um próprio exemplo da realidade, por exemplo, eu fazia meu técnico em agropecuária na Universidade Estadual da UEPB, da Paraíba, lá em Catalá do Rocha. Lá a gente tinha, no primeiro ano, aulas que faziam a gente ter uma compreensão de como fazer slides e tudo mais, e fazer os alunos que não tinham tanta acessibilidade compreender e ver que na instituição de ensino tinha materiais que eles poderiam utilizar para ajudar eles não ficarem para trás na questão de aprender o que estava sendo disponibilizado dentro da sala de aula. E uma coisa muito importante que eu quero falar também é sobre o outro tópico que eu venho a destacar, que é a importância do papel dos professores dentro das instituições de ensino. Que eu quis fazer uma leve fala conectando todos esses tópicos. Se pudesse passar para esse tópico, eu agradeceria. Vamos lá. O texto, quando vem a falar sobre o impacto social, sobre o acesso às telas, e vem focar a partir da página 96, como os professores têm que lidar com a tecnologia. Claro, vem dar um exemplo da Flórida, nos Estados Unidos, que eles estão tentando fazer uma digitalização dos materiais de ensino para fazer o quê? Para fazer, tipo, que o professor grave um material ou produza um material e os discentes vejam aquele material na instituição e ali seja a aula deles. Assim, é um exemplo que se dá.
Mas o que a gente pode ver é que isso não chega a ser viável, tem lacunas, porque o ser humano necessita de ter o contato físico com outro ser humano. O ser humano necessita de ter essa empatia, a compreensão. Por isso que, como eu já disse anteriormente, achei muito importante lá na Paraíba, a gente se preocupar com isso, de ter uma matéria específica para ensinar os alunos a mexer e tal. Principalmente pessoas que vêm, por exemplo, das partes que não têm acessibilidade a determinados materiais. E aqui fica nítido como o autor vem trazer essa crítica pelo meio da educação que às vezes, não temos profissionais qualificados para administrar o uso de tecnologias para os nossos discentes. E que a gente tem que acompanhar as novas gerações, porque cada dia eles vão se modificando e vão desenvolvendo novas temáticas. E, tipo, o maior exemplo disso é que eu fui estagiar, passei uma atividade para a turma, e o menino chegou perto de mim e eu perguntei, como foi que você fez as suas questões? E ele disse, eu fui no TikTok e cheguei lá, estava vendo um videozinho falando sobre as coisas e só escrevi. Aí eu fiz, e qual foi o TikTok? Aí ele pegou e me disse. Aí eu fiz, isso é muito bom. Eu conheço ele é um ótimo professor, tal. O trabalho dele é ótimo. Então, tipo assim, a gente não ser contra a utilização desses materiais, e sim usar ele como um apoio educacional, que venha se encaixar no próximo tópico que eu vou falar. Se pudesse passar, agradeceria, por favor. Esse apoio tecnológico que a gente vem falar no meio do ensino, a gente pode citar quando teve a pandemia da Covid-19. O único meio da gente estudar e de também dos docentes administrarem aulas foi pelo Meet, de maneira online. Foi uma solução que tivemos naquela época, que veio a ajudar a não parar e não deixar os nossos discentes sem aulas e sem a compreensão de determinados conteúdos para fazer o Enem. Claro, como qualquer outro meio que estava sendo, assim, que caiu entre aspas, ligeiramente, teve que ter adaptações, teve que ter essa questão de se preocupar com o que estava sendo colocado em prática. Exemplo disso é que, mesmo tendo as aulas online, tinha alunos que não tinham materiais, tipo, não tinham internet em casa, ou se não, moravam no sítio e a família não tinha dinheiro para comprar um celular, uma coisa, e tinha que emprestar, ou tinha que se locomover para outra localidade. Então, as instituições de ensino procuraram também suprir essa necessidade dos alunos, por meio de quê? Que faziam as atividades da semana, principalmente lá na Paraíba, onde eu estudei, era assim. Faziam as atividades, mandavam uma pessoa responsável pelo aluno ir buscar, o aluno fazia todas essas atividades, na outra semana entregava. E tipo assim, de todo jeito, usavam a tecnologia para ajudar no meio do ensino. Porque se você tira uma Xerox, você está usando a tecnologia. Se você usa um Meet, você está usando a tecnologia. Se você usa um slide ou traz um vídeo para expor para os seus alunos, você está usando a tecnologia. Eu acho que a gente dá para trabalhar muito bem com as questões clássicas, trazendo livros e tudo mais, mas também trazendo vídeos, jogos e a compreensão dos nossos próprios discentes sobre determinados assuntos e encaixar tudo como a vivência dele e como um apoio tecnológico educacional. Pode passar. E obrigada pela compreensão. Eu acho que eu tentei ser o máximo sutil na minha fala e não me aprofundar tanto. Boa noite. Eu me chamo Flávia Medeiros. Faço História, né? Faço licenciatura em História na UFRN, no campus Caicó.
E agora eu vou falar um pouco sobre o tópico do livro, né? Saúde e uma agressão silenciosa. Onde, assim, o autor, ele destaca que o cérebro humano, ele não está preparado para tanta exposição, né? Aquela exposição intensa, né? E constante das telas. Mesmo que a gente seja, assim, se a gente que é adulto, que sabe disso, tem ciência disso, a gente não digamos, cientes disso, né? A gente ainda continua muitas vezes sendo viciado nessas coisas. Imagine uma criança, né? Um adolescente, um pré-adolescente. E aí vem aqueles problemas, né? Que ele deu alguns pontos, que o primeiro ponto seria o impacto do sono. Esse impacto do sono vai muito do uso das telas. Eu sou uma pessoa que sou noturna. Eu gosto bastante, por exemplo, de ler um dia antes de uma aula. Por exemplo, ainda eu estou no 5º período da faculdade e a gente tem uma carga muito grande de livros para ler. E a gente não consegue fazer esse uso do tempo durante o dia, porque a gente vai para a faculdade, né? Tem problema, tem coisas para resolver em casa, enfim. E Flávia, acabo usando as telas à noite para ler. E eu já percebo que eu tenho esse impacto no sono, né? Eu consigo ter a ciência de que eu não durmo bem por causa disso. E é do mesmo jeito uma criança, um adolescente, porque essas telas, a luz daquela tela, né, impacta. O Michel fala que impacta, inibe o sono, a melatonina, né? E os adolescentes acabam tendo um desenvolvimento negativo. E esse desenvolvimento passa para quê? Um sedentarismo, uma obesidade, porque eles passam já um tempo à noite, não digo todos, né, porque alguns pais têm esse cuidado, não falo nem só os pais, às vezes as crianças pegam escondido também esse celular, alguma coisa tipo uma criança assim de 10 anos que sabe o que está fazendo, né? E já acaba prejudicando o sono, então durante o dia ele vai estar o quê? Cansado, ele vai querer ficar mais tempo naquela tela, se ele consegue ficar na tela à noite, ele consegue ficar na tela durante o dia também, né? E isso acaba dando um absurdo consumo, né, dessas telas, o que faz com que eles fiquem cansados, não queiram, por exemplo, ter aquele momento de educação física, por exemplo, ou não queira comer direito, que é o caso dos problemas de alimentação, né? Onde os mesmos casos de obesidade são os casos, muitas vezes, de crianças que são expostas a propagandas, por exemplo, propaganda de fast food ou dietas menos saudáveis, porque vê aquelas pessoas fazendo uso, por exemplo, de uma dieta errada no TikTok, eu vejo muito. E corre o risco, né, de uma alimentação ruim. Outro caso que eu achei importante trazer foi a saúde mental e seus prejuízos, que o Michel fala que o uso excessivo dessas telas trazem uma série de complicações, né? Trazem muito problema mental, e isso realmente é uma coisa datada cientificamente, onde as crianças e adolescentes elas têm mais vamos dar uma passagem, né, para ter mais ansiedade, para ter um problema de baixa autoestima, porque o uso de conteúdos inadequados, né, que está aí também marcado, faz com que essas crianças, às vezes, se revoltem. Por exemplo, um jogo que teve aquele tempo, o período do Free Fire, que todo mundo falava que as crianças, tipo, tinham estresse, né, por causa do problema do Free Fire e tal. Tem também os conteúdos pornográficos, que a gente teve um problema aqui hoje, né, sobre isso. Tem o cyberbullying, tem o ódio, né, tem aquela raiva daquele jogo, enfim. E acaba que, muitas vezes, a saúde mental é prejudicada por isso. A maioria das vezes, não tem para onde correr, né? E, por último, eu trouxe também as dificuldades de aprendizagem, que isso já foi relatado em todo o trabalho, em toda a apresentação, mas só para dar um fechamento de como o Michel vê isso também, né? Ele acha o excesso de telas, o conteúdo digital, né, trazendo um baixo nível de memória, de atenção, de raciocínio, o que não é mentira, minha gente. Hoje em dia, até nós que já somos adultos,
Então, eu vejo muito a ligação, por exemplo, com o chat GPT na nossa sala, né? Que acontece o quê? A gente fica viciado em procurar outros conteúdos, né, nesse meio, e acaba que a gente vai deixando de ter aprendizado, vai deixando de... Tem preguiça, né? Vamos ser sinceros. Isso dá o quê? Um dicionário mais pobre, dá uma baixa capacidade na concentração, dá uma baixa capacidade na absorção de conteúdos, porque a gente acha muito fácil as coisas hoje em dia na internet. Então, isso acaba trazendo muito disso, e principalmente em crianças e adolescentes, porque a gente tem consciência, não tem esse meio, né? Esse meio de se segurar, imagina uma criança, né? E, por fim, temos... Everton, pode passar, por favor? Temos a finalização, né, desse tópico, falando que Michel reforça que os efeitos da tela na saúde das crianças e dos adolescentes são profundos e amplamente documentados pela ciência. Alerta que os dispositivos digitais não são inofensivos, como a professora falou mais cedo, que a gente tem que aceitar, mas que tenha aquele meio de segurar aqueles horários. Por exemplo, 1 hora de tela, pronto, por hoje é só, 2 horas, enfim. E que a exposição descontrolada pode gerar danos irreversíveis ao desenvolvimento físico, ao mental e cognitivo. O autor defende que cabe aos pais, educadores e à sociedade como um todo estabelecer limites rigorosos no uso das telas, incentivando um estilo de vida mais equilibrado, como, por exemplo, com mais interação social, passeios ao parque. Botei um exemplo aí maravilhoso, né, de que quem puder sair com seus filhos, ou até mesmo os professores, né, sair com seus alunos para ver o campo, enfim. Momentos em família, gincanas escolares e etc. E é isso, gente. Mais alguém vai falar? Para não me estender, já é 6h46. Bom, gente, a gente agora vai abrir para algumas perguntas, né? Pedir para que quem assistiu a nossa apresentação, por favor, coloque aqui na descrição. A gente vai fazer a seleção de algumas perguntas, e na medida que as pessoas que fizeram as exposições terem alguma contribuição diante daquilo que foi perguntado, a gente vai fazer essa situação. Daniel Oliveira levantou a mão. Fala, Daniel. Você está podendo abrir o microfone e falar, ou você vai mandar aqui pelo chat da conversa? Mais alguém? Enquanto o Daniel vai desbloqueando lá para poder falar, mandando a mensagem. Mais alguém? Adriana Cassimiro, por favor. Boa noite. Eu estou com a câmera desligada porque eu ainda estou no trabalho. Sem problemas, Adriana, pode falar. Bom, eu sou professora das redes estaduais e municipais, então eu trabalho como fundamental anos finais e ensino médio. E é muito da fala do que o Gabriel trouxe, a necessidade do debate sobre o uso das telas, que o Michel ele vai nos chamar a atenção, ele vai, na verdade, nos alertar sobre o perigo desse uso excessivo da tecnologia. Mas a gente precisa refletir e debater muito esse uso, porque a gente conhece os perigos, já foi bem trazido aqui por todos os perigos dessas telas, mas na hora que a gente restringe, a gente vê os dois lados. A gente vê o lado da produtividade em sala de aula, isso eu posso testemunhar, os alunos, de fato, mais concentrados, de fato, participativos na aula, tentando aprender. Mas, como coordenadora, a gente vê o outro lado, os alunos em tempo ocioso, sem ter o que fazer. Porque
eu não sei se foi a Miriam, que falou da questão da lei 15.100/2025, que traz a proibição do celular em sala de aula, nos ambientes escolares, enfim. E aí você imagina 80, 100 crianças sem ter o que fazer e sem poder mexer no celular. O perigo que isso traz para dentro de uma escola. Então, esse debate ele precisa ser, de fato, trazido para a sala de aula, trazido para a sociedade, trazidos para os pais. Porque não é só proibir, né, mas sim tratar do uso consciente das tecnologias, que ao mesmo tempo que houve essa proibição, há também a necessidade em sala de aula, quando a gente precisa de um material impresso e a escola não disponibiliza, aí vem lá o PDF, e o aluno vai acessar como? Se ele não pode usar as ferramentas. Então, a gente precisa debater, de fato, esse uso excessivo das telas, esse uso recreativo, mas também ter o cuidado da gente agora não ficar totalmente contra a tecnologia e achar que a tecnologia agora virou nosso inimigo. Então, esse debate ele é extremamente urgente para que a gente encontre o equilíbrio neste uso.